Qual o e-mail do senhor que a gente pode mandar dúvida e tal, quando tiver com dúvida? Então, alguém postou aí, eu não recebi a mensagem, mas a princípio era para ter recebido a mensagem, né? Caso contrário, você pode enviar para o meu acadêmico aí no chat. Certo, certo. Obrigado. Nada. Foi alguém que postou aí no Google Sala de Aula, deixa eu ver quem foi, né? Cleverton, né? Cleverton postou aí. A princípio era para eu ter recebido o comunicado aqui, né? Uma notificação no e-mail, mas eu não recebi. Talvez por ele ter postado de maneira pública, geral, aí, sem marcar ninguém, né? Não sei, apenas suposição. Mas teve outros alunos que comentaram minhas postagens, recebi no e-mail, né? A notificação que foi postada alguma coisa, né? Mas essa de Cleverton eu não recebi no e-mail, eu só vi 2 dias depois que ele tinha postado. Mas qualquer dúvida pode entrar em contato aí através desse e-mail. Eu recebo a notificação aqui no celular. E assim que é possível eu respondo. Algo mais? Bom, estão todos vendo aí a minha tela, né? Axiomas para a geometria plana. É o que nós vimos aí na aula passada, né? Que nós falamos aqui. Começamos a introduzir os axiomas de fato da geometria plana e como vocês viram aí, quem viu o vídeo, né? Que nós estamos começando do zero, mas acontece que chega um ponto, né? Que esses axiomas, eles recuperam os axiomas de incidência. Ele sai como consequência os axiomas de incidência, né? Vamos relembrar aqui. Os termos primitivos aqui que nós estamos assumindo são pontos, retas, distância e medida, né? Sendo que pontos e retas são objetos, podem ser pensados como objetos, e distância e medida são relações, né? Relações, distância é uma relação entre pontos, medida entre ângulos, né? Que é definido mais na frente. Então, o primeiro postulado foi o postulado conjunto, né? Que toda reta é um conjunto de pontos, e existe um conjunto de pontos chamado de plano. Toda reta é um conjunto de pontos, e existe um conjunto de pontos chamado de plano. Então, é esse plano que nós queremos estudar. A princípio, poderia ser um conjunto qualquer de pontos, né? Um conjunto de cadeiras, de pessoas, de cidades, mas a gente vai introduzir os postulados de tal forma que a gente chega exatamente no plano que todos conhecem aí. Postulado de existência, existe pelo menos 3 pontos não colineares distintos, então isso já garante que nessa geometria você tem que ter pelo menos 3 pontos. O postulado 3 é o postulado da unicidade da reta, é que dá 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém. E o postulado 4 é o postulado da distância. Para todo par de pontos A e B, a distância de A até B é um número real não negativo determinado por A e B. Ou seja, a notação que iremos denotar para a distância entre A e B é AB com a barrazinha em cima, e o postulado 4 está dizendo que isso aqui é um número real sempre não negativo, maior que zero, podendo ser zero. E o postulado 5 nos ensina como calcular essa distância, né? O postulado 5 nos diz que existe uma função objetiva, é o postulado da régua, existe uma função objetiva entre a reta e o conjunto dos números reais, tal que a distância entre dois pontos A e B, basta você ver a imagem dos pontos A e B e calcular o módulo da diferença. Isso equivale a você pegar uma régua, por isso que o nome postulado da régua, verificar quais são as coordenadas dos pontos A e B e calcular a diferença dessas coordenadas. Né? Então, com isso você obtém o postulado da régua. Você obtém a distância entre os pontos A e B. Né? Esse postulado é necessário porque o postulado 4 só nos diz que essa distância é maior que zero, mas não nos diz como calcular essa distância. Né? Então, o postulado 5 vem nos ensinar a calcular essa distância. Você encontra essa objeção, uma objeção aqui, e calcula o módulo da diferença aqui.
tá? Que existe uma função objetiva tal que satisfaz essa propriedade aí. Então, esses 5 postulados são os 5 primeiros postulados aí para geometria plana, aí vocês podem pensar, né? Mas e aqueles postulados da geometria de incidência, né? Os axiomas de incidência. Então, mas acontece que eles vão sair como consequência desses 5 postulados. Eles vão ser, na verdade, teoremas aqui com esse novo conjunto de postulados. Acontece que foi estudado inicialmente aqueles postulados, porque são postulados importantes, que têm vários resultados interessantes e importantes que vão ser, como consequência imediatas, como consequência vão ser verdadeiros aqui nessa geometria, né, com esses postulados, se a gente concluir os postulados de incidência, os 4 postulados de incidência, né? Então, aí eu mostrei aqui falei sobre vários resultados, né? Que o primeiro corolário é o axioma de incidência 4, que dada uma reta existe pelo menos 2 pontos distintos pertencentes a esta reta, e por aí vai, né? Não vou falar tudo de novo, está lá no vídeo, né? Ordem de pontos, né? Ordem de pontos, a notação, essa notação aqui, A estrela B, estrela C, é para dizer que B está entre A e C, B está entre A e C. Isso significa dizer que existe uma função coordenada, ou seja, uma função objetiva da reta no conjunto dos números reais, tais que as coordenadas de B, a coordenada de B está entre as coordenadas de A e C, entre a imagem de A e a imagem de C. Não importa se é menor, se é maior que F de A ou F de C, não importa. O que importa é que F de B esteja entre F de A e F de C. Né? E, a princípio, poderia ser, essa função coordenada ela não é única, né? Ela não é única. Existem infinitas funções coordenadas, mas acontece que se existe uma função coordenada satisfazendo essa condição aqui, qualquer outra função coordenada vai satisfazer essa condição. Ou seja, você não pode ter B estar entre A e C com uma função coordenada e C está entre A e B em outra função coordenada. Não. Se acontece isso aqui para essa F aqui, para qualquer outra F satisfazendo o postulado sim, isso aqui vai ser satisfeito também. A imagem de B sempre vai estar entre a imagem de A e a imagem de C, se você achou uma função satisfazendo essa condição. Tá? E, eventualmente pode mudar a desigualdade, não importa, mas o que importa é que a imagem de B sempre vai estar entre A e C. Então, neste caso, a gente diz que B está entre A e C. É o que não acontece aqui no círculo, né? No círculo você não pode dizer qual ponto está entre quais pontos aqui, né? Um ponto está entre 2 pontos quaisquer. A está entre B e C, B está entre A e C está entre A e B. Né? Mas isso aqui você quer excluir essa possibilidade, né? De fato, com esses postulados que nós demos aí, exclui essa possibilidade. Aí eu provei vários resultados aqui, inclusive esse resultado, né? Se B está entre A e C, então a distância de A até C é o mesmo que a distância de A até B, mais a distância de B até C. Ok? Mais na frente a gente vai provar a desigualdade triangular, né? Que diz que isso aqui é sempre maior ou igual, né? Que a distância de A até C é sempre menor ou igual que a distância de A até B, mais a distância de B até C. E vale a igualdade se somente se os 3 pontos são colineares. Isso aí a gente vai provar isso mais na frente, né? O teorema 3.3 é um dos axiomas que foi proposto por Hilbert e diz que apenas uma dessas possibilidades pode ocorrer, né? Ou B está entre A e C, ou A está entre B e C, ou C está entre A e D. A consequência do teorema 3.3.2 aí. E por aí vai. Vou ver aqui alguns resultados. Não vou listar todos aqui. Deixei aqui 2 resultadozinhos aí para vocês darem uma lida com calma. Caracterizando aí um pouco aí quando você tem 4 pontos, né? Quando você tem um ponto pertencente a uma reta determinada por A e B, né? Então, um ponto P pertencente a reta determinada por A e B, nessa notação, lembrando, né? Significa dizer que uma dessas 7 possibilidades acontece, né? Acontece inicialmente
tínhamos definido a ordem. Tínhamos definido a ordem para 3 pontos, mas você consegue estender para um conjunto de pontos quaisquer, né? Você diz que A1, estrela 2, estrela 3 até estrela 4 acontece se existe uma função coordenada satisfazendo essa cadeia de desigualdades ou essa cadeia de desigualdades, não importa. Uma das duas você escreve dessa maneira. Tá? Então, um ponto P pertence ao segmento, a reta determinada por A e B, né? Se o B está entre A e C, se somente se acontece uma dessas 7 possibilidades. Consequência dos resultados que nós vimos aí atrás, né? É meio que quase visualmente verdadeiro, né? O resultado, né? Porque se você tem uma reta aí, né? E 3 pontos, uma reta determinada por A e B, aliás, isso, e o C aqui, né? Então, só existem alguns locais em que o P pode estar aqui, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou a direita de C, né? Ou ainda os próprios A, B e C, né? Ou os próprios pontos A, B e C. Então, ponto B só pode estar numa dessas posições das setas, né? 7 alternativas, né? E o teorema 339 seja A, B, C e D. Isso aqui eu deixo para vocês lerem com calma aí depois, se é que não já leram, né? Não é tão difícil, não. Sejam A, B, C e D 4 pontos distintos. Se uma das alternativas abaixo ocorre, então a estrela B, estrela C, estrela D. Né? Ou, além disso, né? Ou isso e isso, ou isso e isso, ou isso e isso. Tá? Por outro lado, se ocorre isso aí, então todas as seguintes condições são verdadeiras. Tá? Então, não é difícil ver isso aí, né? Porque você tem a reta aqui, né? Você tem 4 pontos, nessa ordem aqui, né? A, B, C, D. A. Aliás, não, desculpa. Se uma dessas alternativas acontece, então vale isso aqui, né? Então vale isso aqui. Por exemplo, se o B está entre A e C, então se o B está entre A e C, então o B aqui, o A aqui, o C aqui, por exemplo. Poderia ser o A e C trocado aqui, não importa. E o C está entre B e D, o C está entre B e D, né? Então ocorre exatamente o que você espera, né? Ocorre exatamente o que você espera. Que os pontos estão nessa ordem, né? A, B, C, D. A, estrela B, estrela C, estrela D. O segundo aqui, né? O B está entre A e C e o C entre A e D. Tá? Então, é exatamente o que você espera que seja quando você tem a reta conhecida aí, né? A reta usual, todo mundo conhece como reta. Tá, então, vamos continuar aqui o estudo com a introdução de mais um objeto, que é o segmento de reta, né? É o segmento de reta aqui, ou simplesmente segmento, né? Então, nós vamos denotar o AB, é o segmento de reta com extremidades nos pontos A e B, tá? Essa é a notação que nós iremos utilizar. Observe que se você tem AB, AB com a barra em cima, de vez em quando para de funcionar isso aqui. Quando para de funcionar aqui essa mesa aqui.
Então, lembrando que se você tem AB com a barra em cima, né? Isso aqui você tem, na verdade, a distância entre A e B, né? AB sem a barra é simplesmente o segmento de reta com extremidades A e B. Então, esse segmento de reta é definido como conjunto dos pontos P, tais que ou P é o A ou B, ou P está entre A e B. Né? Então, se você tem aqui a reta que contém A e B, né? Contém A e B, então é exatamente o que você espera, né? O segmento de reta é a extremidade, os pontos A e B, e todos os pontos que estão entre A e B. Então, aqui é o segmento de reta AB, ok? Então, os pontos interiores são definidos como sendo todos os pontos, exceto os pontos A e B. Tá? Porque tem certos momentos, né, que você precisa considerar pontos de segmento que não sejam os pontos A e B. Né? Simplesmente você diz que seja P, um ponto interior do segmento AB. Né? Aí já fica implícito que não pode ser extremidade. Não pode ser nem o ponto A, nem o ponto B. E o comprimento do segmento AB é definido como sendo a distância entre os pontos A e B. Nós já sabemos calcular a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos dá exatamente o comprimento do segmento determinado por esses pontos. Tá? Então, a distância de dois pontos e comprimento do segmento acabam que são iguais, né? É a mesma coisa. E, além disso, né, é imediato ver que o segmento AB ou segmento BA dá no mesmo. Você escreve a definição de uma coisa de AB ou BA, você vai obter exatamente a mesma definição. Exatamente a mesma definição. Então, você tem que AB ou BA representam o mesmo segmento. Né? AB é um conjunto de pontos. Né? AB é um conjunto de pontos. Enquanto que AB com a barra em cima é um número real. Não negativo, maior ou igual que zero. Né? Então, esse aqui é um número real maior ou igual que zero. Tá. Além disso, né, apenas observações bem simples, né, que se você tem a AB, um segmento AB igual a um segmento CD, então é porque A tem que ser igual a C, e B igual a D, ou A igual a D e B igual a C. Tá? Você não tem como, com essa notação, né, você ter que C e D sejam distintos, de A a B, né? Os conjuntos aí da extremidade são os mesmos, né? E a gente diz que dois segmentos são congruentes. Né? Faltou um Szinho aqui. São congruentes. A gente diz que dois segmentos são congruentes se por acaso eles possuem o mesmo comprimento. E a notação que nós iremos utilizar aqui é essa notação aqui, né? De congruência. Mas não significa dizer que isso aqui é uma notação universal, né? Vocês podem ver, né? Aí, quando vocês outros materiais que vocês forem estudar e podem ter outras notações para congruência, né? Pode ser o sinal de igualdade, aliás, CD. Pode ser o sinal de igualdade, pode ser vou passar o sinal aqui. Pode ser ainda 3 tracinhos aqui. Pode ser ainda um traço com um tio. Isso aí tudo representa a congruência, tá? Na medida do possível, vamos tentar representar sempre dessa forma, a igualdade com um tio em cima. Então, sempre quando vocês enxergarem isso aqui, estamos dizendo que os comprimentos são iguais. Comprimentos são iguais desses segmentos. E observe que o AB, ele é congruente a ele próprio, né? Então, na verdade, você tem que essa relação de congruência
uma relação de equivalência, né? Que vocês estudaram lá em fundamentos, né? É uma relação reflexiva, todo segmento é congruente a ele próprio, transitiva, se AB é congruente a CD e CD é congruente a EF, então AB é congruente a EF. E é comutativa. Se AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB, né? Então, o que eu estou dizendo é isso aqui, né? É que AB AB é congruente a ele próprio, AB é congruente a ele próprio, se você é transitiva, né? Se AB é congruente a CD e CD é congruente a EF, então isso implica que AB é congruente a EF. E além disso, né? E além disso, se AB é congruente a CD, então, CD é congruente a AB. Tá? Então, o que eu estou dizendo é esse aqui, que essa relação de congruência é uma relação de equivalência, né? Vocês viram em fundamentos da matemática. Uma relação de equivalência é uma relação que é reflexiva, todo elemento relaciona-se com ele próprio, é transitiva, se AB congruente a CD e CD congruente a EF, então AB congruente a EF. E é comutativa, AB congruente a CD implica que CD congruente a AB. Então, essa propriedade dessa relação ser uma relação de equivalência é que permite a gente fazer bastante coisa aí na geometria, né? E dois segmentos A, B e CD são paralelos, né? Se as retas que os contêm são paralelas. Aqui merece uma observação que a gente definiu que retas paralelas são retas que possuem interseção vazia. Não faz sentido a gente definir que dois segmentos são paralelos se eles possuem interseção vazia, né? Porque os segmentos poderiam ser poderiam estar nessa configuração aqui, né? Se você define que dois segmentos são paralelos se sua interseção é vazia, você teria que, nessa situação aqui, esses dois segmentos aqui seriam paralelos, né? Mas não é isso que a gente quer. A definição correta de paralelismo de segmentos é que as retas que os contêm, né, todo segmento está contido em uma reta, porque dois pontos determinam uma reta, né, são paralelas, né? Então, dois segmentos AB e CD são paralelas se as retas que os contêm são paralelas. A gente vai utilizar a mesma notação que nós vimos antes, né? Que é AB paralela a CD, com duas barrinhas verticais aí, né? E da mesma forma, né, um segmento é paralelo a uma reta, se a reta que contém esse segmento é paralela à reta. Tá? Isso é algumas situações, né? Aqui, uma situação que os segmentos não são paralelos, embora eles tenham interseção vazia, eles não são paralelos, né, porque a reta que os contém tem interseção aqui não vazia, enquanto aqui você tem dois segmentos paralelos, né? Dois segmentos paralelos. Sempre que falarmos de segmento e escrevermos AB, né, estaremos nos referindo, queremos dizer que AB são dois pontos distintos. São dois pontos distintos. E, a princípio, você poderia considerar A igual a B aqui, sem problema nenhum, né? Mas a convenção é que AB sempre vai ser ponto distinto.
Aqui é para evitar, em muitos resultados, né, você excluir o caso que A igual a B, né? Então, simplesmente você define dessa forma aí, né? Primeiro lema aqui dessa seção é que se A e B são pontos distintos, então o segmento está contido na reta determinada por A e B. Tá? Se A e B são pontos distintos, então o segmento AB está contido na reta determinada por A e B. Então, né, você tem que tomar um ponto daqui e mostrar que ele está aqui, né? Se P pertence a B, né? Lembrando aqui a definição de segmento, um segmento AB é o conjunto dos pontos P, tá? Que P igual a A, ou P igual a B, ou P está entre A e B. Então, se você tomar um ponto P do segmento AB, então, ou P igual a A, ou P igual a B, ou P está entre A e B. Né? Se P está no segmento AB. Mas se P igual a A, P igual a B, então ele pertence à reta determinada por A e B, né? Porque AB pertence a essa reta. E se P está entre A e B, então segue o teorema 336, né, aqui, né? 336. Aqui, né? Que a reta AB é caracterizada como conjunto dos pontos P tais que satisfaz uma dessas 5 relações aqui, né? Mas o fato de P estar no segmento AB nos dá essa relação aqui, né? Portanto, se o P satisfaz a relação, essa relação ele está nessa reta aqui, determinada por A e B. Portanto, você tira que se o P está entre A e B, então, se o P pertence a B, o segmento AB, então P pertence à reta determinada por A e B. Então, o segmento determinado por A e B, ele está contido na reta determinada por A e B. Nosso teorema, muitos desses teoremas, eles são resultados que foram assumidos por Euclides, seja como uma noção comum, ou foram provados, né? Ou é uma das 400 e tantas proposições provadas por Euclides. Esse teorema 342, teorema de extensão de segmentos, diz o seguinte: se AB é um segmento, existe ponto CD no segmento AB, tais que A está entre C e B, e B está entre A e D. É a noção que você espera de uma reta, né? Se nós temos aqui uma reta, e você toma uma reta determinada por 2 pontos, A e B, uma reta determinada por 2 pontos, A e B. Então, o que o teorema está nos dizendo é que você consegue 2 pontos, C e D, tais que A está entre C e B, ou seja, o C está à esquerda de A, e o B está entre A e D. O D aqui. Tá? Então, é isso que dá esse teorema, né? Ou seja, você pode prolongar. É por isso que é teorema da extensão de segmentos, né? O segmento você pode prolongar em ambas as direções, a ponto que você forma uma reta, né? Isso aí foi uma das noções comuns de Euclides. Então, dado o segmento AB, né, você considerar uma função coordenada, né, que é dada pelo postulado 4, né, a existência dessa função coordenada é uma objeção entre a reta e o conjunto dos números reais, né, e a gente provou que existe uma função coordenada tal que f de A é igual a zero e f de B é positivo. Então, você associa aqui ao Azinho aqui, ó, associa ao A o número zero. Enquanto que pode associar ao B um número maior que zero. Número maior que zero. Então, você considera essa função coordenada. E toma os pontos C e D, tais que C é negativo e D é maior que f de B. C negativo e D maior que f de B.
Só que f é uma função sobrejetiva, né? Ou seja, se ela é sobrejetiva, dado um número real qualquer, você vai encontrar um cara aqui, tal que a imagem é esse número que você escolheu. Então, você consegue pontos na reta determinada por A e B que vai em C e que vai em D. Então, esses pontos chamamos de Czão e D maiúsculo. C e D maiúsculo. Então, existem esses pontos na reta determinada por A e B, tais que a imagem de C, do ponto C, é o número C, e a imagem da letra do ponto D é o número D. Né? Só que, pela escolha desses números C aqui e D, você tem que f de C é menor que zero, só que zero é o f de A, né, pela escolha da função coordenada, e o f de A é menor que f de B, porque f de B você tomou tal que seja positivo, né? Então e f de D é o Dzinho, e o Dzinho é maior que f de B, então você tem essa cadeia de desigualdades, né? F de C menor que f de A, menor que f de B, menor que f de D. Por construção, né? Então, isso aqui exatamente nos dá a definição de A está entre B e C e B está entre A e C. Né? Então, consequentemente, você obtém esses pontos C e D satisfazendo essas duas relações. Então, isso aí, a grosso modo, nos diz que, dado um segmento AB aqui, você consegue estendê-lo em ambas as direções. Você consegue estender esse segmento em ambas as direções aqui, né? Em outras palavras, é isso que diz aí o teorema de extensão de segmento. O próximo lema é o seguinte: vamos tomar A e B, pontos distintos, e uma função coordenada f, que vai da reta determinada por esses dois pontos distintos, no conjunto dos números reais. Né? Então, esse segmento caracteriza, esse lema caracteriza um segmento através de funções coordenadas. Né? O segmento AB, então, o segmento AB é o conjunto dos pontos na reta, tal que f de P está entre f de A e f de B, isso aqui se o f de A é menor que f de B, ou é igual ao conjunto dos P's da reta, tais que f de P é maior ou igual que f de B e menor ou igual que f de A, se o f de A é maior que f de B. Como A e B são pontos distintos, né, e f é uma função injetiva, então f de A é menor que f de B ou f de A maior que f de B. Então, esse lema caracteriza um segmento de reta através de uma função coordenada. São todos os pontos da reta, tá, que as funções, a imagem dos pontos cai entre as margens dos pontos A e B. Tá ok? Então, são resultados meio que óbvios, né? Mas que é importante provar a partir dos postulados. Então, vamos tomar aqui A e B pontos distintos e uma função coordenada para B. Aqui está errada a anotação, né? Correto, é uma seta em cima. Tá? Então, considera aqui uma função... Note que agora é uma função coordenada qualquer, né? Toma aqui uma função coordenada para a reta determinada por A e B, e suponha que o f de A seja menor que f de B, porque um caso ou outro, a demonstração é análoga. Basta fazer as devidas adaptações aí, né? Bom, aqui você sabe a definição de um segmento AB, né? Relembrando lá a definição do segmento AB, o que é um segmento AB? É o conjunto dos pontos tais que P é igual a A, ou P igual a B, ou P está entre A e B. Então, aqui você tem um conjunto. E aqui você tem um outro conjunto. Você quer mostrar a igualdade dos conjuntos, né? Então, o que é que você faz? Você mostra que um conjunto está contendo o outro, né? Porque se você tem que... Se um conjunto U está contido em V e um IV está contido em U, a teoria de conjunto nos diz que U igual a V. Então, essas duas condições... Eu não sei porque está acontecendo isso.
as duas condições nos diz que U igual a V. Então é isso que a gente vai provar aí, né? Porque nós temos... Não sei porque para de escrever. Isso acontece quando eu estou numa chamada. Então, U igual a V. Tá? Então aqui, vamos provar esse caso aqui. O outro é análogo, você vai fazer as devidas adaptações. Então, você tem dois conjuntos aqui, o conjunto AB e o conjunto dos pontos que satisfaz essa relação. Para mostrar a igualdade dos conjuntos, vamos mostrar que um está contendo o outro. E concluir a igualdade. Bom, inicialmente, vamos provar que o segmento AB está contido nesse conjunto aqui. O conjunto dos pontos satisfaz que as coordenadas de f de P é maior que f de A, maior ou igual que f de A, ou menor ou igual que f de B. Então, você toma um ponto de AB. Toma um ponto de AB. Então, do lema 341, né? O que diz o lema 341? Aqui, um detalhe aqui, tá? Uma observação, na verdade. No início, vocês estão vendo aí que está sempre se referindo a algum resultado anterior, a um postulado, só que vai chegar um ponto que vai admitir essas coisas como sendo verdadeiras já. As demonstrações, elas vão ser de tal forma que certos resultados que no início dava muito trabalho para provar, já vão ser admitidos sem nenhum comentário extra, né? Porque se a gente for provar tudo detalhadamente, né? Principalmente lá na frente, né? Quando nós tivermos já bastante coisa provada, né? Principalmente bastante coisa óbvia, né? Se a gente for escrever tudo, vai ficar uma demonstração muito maçante para a leitura, né? A parte inicial você já percebe que é um pouquinho chatinho, porque é muita coisa óbvia, né? Mas no entanto, no início é importante fazer isso, porque nós estamos justificando as coisas que estão sendo iniciadas, né? Mas chega um ponto, né, que as coisas vão ficando tão naturais que essas coisas óbvias já vão ser admitidas como verdadeiras. Mas porque já foi provado antes, não porque é óbvio, né? Porque o óbvio pode não ser verdadeiro. Tá? Tem que ter cuidado quanto a isso. Tá? Então, isso aí é só para observação que essa parte inicial, né, pode ser um pouco chato, no sentido que está sempre voltando a uns resultados atrás, que possivelmente você nem pode lembrar, né? Mas vocês podem voltar, por isso que eu sempre volto para lembrarmos qual é o resultado, né? Para não ficarmos apenas falando aqui sem sabermos qual é o resultado, né? Se eu digo pelo lema, que é um O, né? Se eu digo pelo lema 34.1 e eu não digo qual é o lema, né? Vocês vão ficar perdidos, né? Possivelmente até eu, né? O que é que está dizendo o lema 3.4.1, né? Então, o lema 3.4.1 nos diz que o segmento AB está contido na reta determinada pelos pontos A e B. Então, se você toma um ponto P no segmento AB, então, do lema, você tem que o P pertence ao segmento, pertence à reta determinada por A e B. E, pela definição de segmento, você obtém que P é igual a A, P igual a B, ou P está entre A e B. Né? Definição de segmento aqui, né? Aqui, né? Um ponto P está no segmento AB, se P é o A, P é o B, ou P está entre A e B. Então, você usa a definição de segmento aqui, né? Então, pela definição de segmentos, você tem que o P é igual a A, P igual a B, ou P está entre A e B. Isso aqui, nesse caso agora, é uma prova típica por casos, né? Você sabe que pode, neste caso aqui, você sabe que pode acontecer 3 situações, então você tem que analisar situação por situação. Se o P é igual a A, então é claro que o F de P é igual a F de A. Né? Não tem por que negar isso aí, né? E dessa forma, você tem que valer essa igualdade aí, né? Em particular, você tem essa cadeia de desigualdades aqui, que você está supondo que o F de A é menor que F de B. De modo análogo, se o P é igual a B, né? Da mesma forma. Então, a questão é se o P está entre A e B. Se o P está entre A e B.
Então, do corolário 334, segue do corolário 334, certo? O que é o corolário 334? Eu não vou voltar, mas eu vou dizer o que é o corolário 334. Então, o corolário 334 nos diz que se o P está entre A e B, qualquer função coordenada, a imagem de P vai cair entre as imagens de A e B. Né? A função coordenada, a imagem de P vai cair entre as imagens de A e B. Não importa qual seja a função coordenada, se eu tenho que P está entre A e B, né? Eu vou ter essa situação, que o número f de P está entre f de A e f de B. Não importa a ordem, né? F de P pode ser maior ou igual que f de A ou menor ou igual que f de B. F de P pode ser maior ou igual que f de A ou não, né? Mas você vai ter que o f de P vai estar entre f de A e f de B se essa situação acontece para qualquer função coordenada. É isso que está dizendo o corolário 334. Tá? Mas se o P está entre A e B, né, a função coordenada ela é injetiva, né? Então as imagens são distintas. Então, essa situação está nos dizendo que f de P maior que f de A menor que f de B, ou f de A maior que f de P maior que f de B. Né? E por hipótese, você está supondo que f de A é menor que f de B, né? Aqui, né? F de A menor que f de B. Então, o que acontece é essa primeira situação aqui, né? Essa segunda situação não pode acontecer, porque senão você teria que f de A seria maior que f de B, né? Portanto, você tem que f de A é menor ou igual que f de P, que é menor ou igual que f de B. Portanto, você provou que o ponto P pertence a esse conjunto aqui. Como um P é um ponto arbitrário, então a B pertence a esse conjunto. P é um ponto arbitrário, então a B pertence a esse conjunto aqui. Então, já provamos que a B pertence a esse conjunto. Agora, querendo mostrar a inclusão oposta, né? Você tem que tomar um ponto nesse conjunto e mostrar que está no segmento AB. Então, se um ponto P está nesse conjunto, né? Se o ponto P está nesse conjunto aqui, em particular, o P pertence a essa reta, né? Porque esse conjunto é o conjunto de todos os pontos da reta, determinado por A e B. E, além disso, f de A é menor ou igual que f de P, que é menor ou igual que f de B. Daí, dessas duas desigualdades, você tiver três situações. Ou f de P igual a f de A, ou f de P igual a f de B, ou f de P é diferente de f de A e f de B. Se f de P é igual a f de A, então, pela injetividade de f, P é igual a A. Se f de P é igual a f de B, então, novamente, pela injetividade da função, P é igual a B. Ou f de P é diferente de f de A e f de B. E nessa situação, que f de P é diferente de f de A e f de B? Então, nessa situação, segue da injetividade da função, né? Uma função é injetiva, P não pode ser A nem B, né? P não pode ser A nem B porque a função é injetiva. Então, se P não é A nem B, A e B, como você está supondo que vale essa cadeia de desigualdade aqui, ó, f de A menor ou igual que f de P menor ou igual que f de B, então, como P é diferente de A e B e a função é injetiva, você tem essa desigualdade aqui. Ó. Você tem essa desigualdade. Mas essa desigualdade implica que o P está entre A e B. Né? Definição de um ponto está entre A e B. Você acha uma função coordenada tal que satisfaz essa cadeia de desigualdades aqui. Na verdade, são duas. Pode acontecer essa ou a outra, né? Poderia ser assim também. Maior, né? Mas você achar uma já implica que o B está entre A e B. O P está entre A e B. Então, mas o P estando entre A e B implica que o P pertence à reta e determinada por A e B, né? Então, daí você obtém o quê? Na verdade, aqui tem um erro, mais um erro aqui, né? Isso aqui seria o segmento, tá? Isso aqui seria o segmento. Depois eu corrijo aí e atualizo o arquivo.
Isso aqui seria o segmento, porque P está entre A e B está na definição do segmento de reta aqui, né? Aqui, né? P está entre A e B está na definição do segmento de reta. Então, com isso, nós temos que esse ponto P, o ponto P arbitrário que você tomou desse conjunto aqui, ele pertence ao segmento de reta B. Logo, você provou aqui o quê? Você provou que vale 3,9, né? Supondo que f de A maior que... Aliás, 3,9 não. Você provou 3,8, né? Supondo que f de A é melhor que f de B, porque a prova 3,9 é absolutamente nada. É só fazer as devidas adaptações aí. Tá? Então, próximo resultado vai nos dizer que se A, B e C são pontos tais que B está entre A e C, sempre que você vê essa anotação aqui, fica implícito que B está entre A e C. Fica implícito que B está entre A e C. Então, se você tem 3 pontos tais que B está entre A e C, então a união do segmento AB com o segmento BC é o segmento AC. É o que você espera, né? É o que você espera. Se você tem aqui um segmento de reta com extremidade A. Estou escrevendo, de repente para de escrever. Então, se você tem um segmento de reta AB e BC, então, a união desses dois conjuntos te dá o segmento AC. Né? AB unido com BC te dá o segmento AC, exatamente o que você espera. Né? Esse é o item 1. O item 2 nos diz que a interseção dos dois segmentos AB e BC é somente o ponto B. Né? A interseção do segmento AB e BC é somente o ponto B. Tá? Tá. Vamos ver aqui. Bom, temos 3 pontos, tais que AB, B esteja entre A e C. Né? Em particular, né, da definição de um ponto B está entre A e C, isso aí está nos dizendo que esses 3 pontos eles são distintos e colineares. Eles são distintos e colineares. Tá? Então, se eles são colineares, existe uma reta que contém os 3 pontos, né? Aí você, então, considera essa função coordenada dessa reta. Uma função que existe pelo postulado 3, né? Um dos postulados é atrás, né? Penúltimo aí. Da existência de função coordenada, né? Existe essa função coordenada. E nós mostramos no teorema 324 que existe uma função coordenada tal que f de A é igual a 0 e f de C é positivo. Você fixando 2 pontos, né? Então, se o B está entre A e C, né? o B está entre A e C, o f de A, né? Daqui você tira o quê? Que o f de A é menor que f de C, né? F de A, da escolha dessa função coordenada, de novo, não sei porque acontece isso, sempre tem instantes que para. Então, como você tomou f de A igual a 0 e f de C maior que 0, então isso aqui está nos dizendo que f de A é menor que f de C. Esse f de C é positivo, né? Só que o B está entre A e C, né? O B está entre A e C. Então, você tem que f de B é maior que f de A, menor que f de C, porque a imagem de B tem que cair entre a imagem de f de A e a imagem de C, né? Então, f de B é maior que f de A e menor que f de C. Então, suponha, vamos mostrar, novamente, igualdade de conjuntos, né? Igualdade de conjuntos aqui, né? Igualdade de conjuntos. Você quer mostrar que a união desses dois conjuntos é AC, é mostrar que um está contendo o outro. Então, suponha, dê um ponto na união aqui. Seja P pertencente à união.
Então, da definição de união, né, teoria de conjunto, ou P está no segmento AB, ou P está no segmento BC. Em qualquer caso, você tem que o P pertence a L, né? Por quê? Porque nós já mostramos que o segmento AB e o segmento BC, eles pertencem à reta determinada por AB e por BC, né? Mas AB e C, eles pertencem à mesma reta, né? Então, consequentemente, P pertence a esta reta L. Então, se você tomar um ponto B, P, da união desses dois segmentos, então esse ponto pertence a essa reta. Agora, ocorre uma dessas duas alternativas. Eventualmente, pode acontecer as duas, mas você tem que analisar caso a caso, demonstração por casos. Então, se o P pertence ao segmento AB, né, então o lema 343, né, o que é que ele diz o lema 343? É exatamente a caracterização do segmento de funções coordenadas, né? Ou o segmento AB é o conjunto dos pontos que satisfaz essa propriedade, o conjunto dos pontos que satisfaz essa propriedade a depender se o f de A é menor que f de B ou f de A maior que f de B. Então, só que aqui você tem que o f de A menor que f de C, né? Se o P pertence ao segmento AB, então o lema 4.3 sobre essa condição aqui, f de A menor que f de C, f de A menor que f de B, implica que f de A é menor ou igual que f de P, que é menor ou igual que f de B. Só que o f de B é menor que f de C. Então, você tem que o f de P é menor que f de C. Portanto, f de P é maior ou igual que f de A e menor que f de C. F de P é menor ou igual que f de A, que é menor que f de C. O que implica que P pertence a C. Se f de P está entre f de A e f de C, então é porque P pertence a C. Novamente, do lema, não foi dito ali, mas está usando novamente o lema 343. Tá? Então, e um argumento semelhante, se o P pertence a BC. Se o P pertence a BC, você prova da mesma forma que o P pertence a C. Então, portanto, você provou que se o P pertence à união, então ele pertence ao segmento AC. Agora, a inclusão oposta. Você tomar um conjunto de tomar um ponto no segmento AC, mostrar que ele está na união desses dois segmentos. Então, tome um ponto no segmento AC. Então, como A e C pertence à reta L, né? Então, P pertence a essa reta L. Porque o segmento AC pertence à reta determinada por A e C. Então, o lema 343 de novo, aquele lema anterior que caracteriza o segmento por segmentos, desculpa, caracteriza o segmento por funções coordenadas, o lema 3.4.3, mostra que se o P está entre A e C, então é porque você tem essa desigualdade aqui, essa cadeia de desigualdades. Portanto, você tem algumas alternativas aí, se você tem essa desigualdade. Você tem que o f de P pode ser menor que f de B, o f de P pode ser menor que f de B, ou f de P maior que f de B. É a tricotomia do conjunto dos números reais. Dá dois números reais, ou eles são iguais, ou um é maior que o outro. Dá dois números reais AB, ou A igual a B, ou A maior que B, ou A menor que B. É o que está acontecendo aqui, né? Você tem o número real f de P e o número real f de B. Então, só ocorre uma das alternativas. F de P menor que f de B, f de P igual a f de B, ou f de P maior que f de B. Nos primeiros dois casos, né? Nesse caso ou nesse caso aqui, você tem trivialmente essa cadeia de desigualdades aqui, né? Porque essa desigualdade aqui diz exatamente que vale isto ou isto aqui, né? Então, nesse caso, você obtém essa desigualdade. E obtendo essa desigualdade, você tem que o ponto P pertence ao segmento AB. E se f de P for maior que f de B? Se f de P for maior que f de B, você tem que f de P é maior que f de B. No entanto, você tem que o f de P é menor que igual que f de C.
você tem que f de P é menor ou igual que f de C, mas isso aqui implica que P pertence a BC. Né? Já que f de P está entre f de B e f de C. Né? Mas isso aqui é exatamente a definição de P está entre P pertencer a BC. Tá? Portanto, você tomou um ponto P qualquer de AC e mostrou que esse ponto P ele está ou em AB ou está em BC. Ou seja, vai estar na união de AB com BC. Logo, o segmento AC está na união dos dois segmentos. Então, provou aí o item 1, né? Está provado aqui o item 1. Ok? A união de AB com BC é AC. Um fato óbvio com tudo que vocês conhecem da geometria plana. Estamos construindo aqui esses fatos óbvios, né? E por que a interseção é igual a B? Então, não está dito aqui, né? Mas está implícito que a interseção é B, né? Porque se você toma um ponto nos dois, né? Nos dois aqui, na interseção, né? Então, ele vai estar aqui e aqui ao mesmo tempo, né? Aí você usa a caracterização do segmento AB por funções coordenadas, é o lema 343, usa essa caracterização aqui, tanto para o segmento AB quanto para o segmento BC. E você vai ver, então, que um ponto só vai estar aqui se, por acaso, a imagem dele, a imagem dele por uma função coordenada, foi exatamente a imagem do ponto B, por essa função coordenada. Né? Portanto, da injetividade da função coordenada, os pontos têm que ser iguais. Né? P tem que ser igual a B. Tá meio que dito aqui, né? Porque nessas duas opções aqui, você tem isso aqui, né? Nessa outra, você tem isso aqui. Tá? Isso aqui tá meio que dito, porque você não... Se você tiver essa situação ou essa situação aqui, né? O ponto P não vai poder estar nos dois ao mesmo tempo. Então, a única situação possível para um ponto P estar na interseção é que f de P seja igual a f de B. Aí eu deixo aí para vocês escreverem direitinho isso aí, se estiverem estudando. É difícil. Tranquilo, só tomar cuidado, ver como é que foi feito aí. Qualquer coisa podem entrar em contato aí. Perguntar. Então, 4345, imediato da definição, é que se você tem B entre A e C, então AB está contida em AC e BC está contida em AC. É o que a gente tem aqui. Aqui, a figura aqui, né? Que o segmento AB está contido no segmento AC. E o segmento BC está contido no segmento AC. Simplesmente porque AC é a união dos dois, né? Então, você tem esse fato aí que imediato, né? Tá? Então, isso aí são as ordens de pontos que caracterizam o segmento de reta, né? A partir daí, a gente vai definindo, introduzindo novos objetos a serem estudados. O próximo objeto é o ponto médio de um segmento. Se você tem 3 pontos, P, A e B, a gente diz que um ponto P é equidistante dos pontos A e B se PA é igual a PB. P é equidistante de A e B se PA é igual a PB. Note que ele não está dizendo aqui que eles são colineares, não, né? Porque eles não precisam ser colineares para que eles sejam equidistantes, né? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Qualquer coisa pode me interromper, tá? Pode abrir o microfone, postar no chat aí e perguntar. Tá? Então, um ponto P equidistante de AB, se as distâncias entre eles são iguais. Aqui eu deveria colocar aqui uma barrazinha aqui, né? Representar a distância, né? Porque, como está dito aqui, questão de notação, né? Como não está escrito aqui, isso aqui é igualdade de conjuntos, tá? E eles não precisam ser iguais. O correto seria o comprimento, a distância entre os pontos, né? O comprimento do segmento PA igual ao comprimento do segmento PB.
ou congruência, né? Se PA é igual a PB, não. Então, se AB é um segmento, então o que é um ponto médio, né? De AB. Um ponto médio é um ponto interior, né? Lembrando, como eu falei de segmento, né? Um ponto interior é um ponto que não é nem o A, nem o B. É um ponto entre A e B. Então, um ponto interior é um ponto médio de AB, se ele é equidistante de AB. Um ponto interior de segmento é um ponto médio de AB, se ele é equidistante de AB. Então, um ponto médio de um segmento é um ponto equidistante dos extremos do segmento e pertence ao segmento. E pertence ao segmento. Porque nem sempre um ponto equidistante ao segmento ele vai pertencer ao segmento, né? Se você dá aqui esse ponto e esse ponto aqui, né? Tem uma infinidade de pontos aqui que são equidistantes aí desses pontos aí, né? Desses pontos A e B. Tá? Então, o ponto médio, ele tem que estar no segmento AB, tá? Então, neste caso, a gente diz que M bissecta o segmento AB. Um ponto bissectar o segmento AB, dizer que esse ponto é um ponto médio. O comprimento AM é o mesmo comprimento MB. E você diz que uma reta ou um segmento bissecta AB, se ele intersecta AB, somente em M. Tá? Então, seria algo assim, né? Você tem um segmento e uma reta aqui, ó. Essa reta aqui, ou esse segmento vai bissectar esse segmento azul, se esse ponto for exatamente o ponto médio da reta azul, né? A gente disse que a reta verde bissecta a reta azul, se esse ponto M for o ponto médio. Bem, o primeiro lema é que AB é um segmento, se tomar um segmento e um ponto M. Então, são equivalentes essas três afirmações. M é um ponto médio de AB, porque a definição de ponto médio é que M é um ponto do segmento e é equidistante dos extremos, né? M pertence ao segmento de reta, desculpe, M pertence à reta determinada por AB e o comprimento de MA igual ao comprimento de MB. M pertence ao segmento de reta determinado por A e B e o comprimento de AM é a metade do comprimento de AB. Então, qualquer uma dessas três afirmações, elas são equivalentes. Se uma for verdadeira, as outras duas são verdadeiras. Então, a gente tem que provar, para provar a equivalência, você tem que mostrar que, supondo A, B é verdadeiro. Supondo B, verdadeiro, implica que C é verdadeiro. Supondo C verdadeiro, implica que A é verdadeiro. Então, é isso que a gente quer provar. Vamos provar inicialmente que a veracidade de A implica na veracidade de B. Ou seja, se M é um ponto médio de AB, vamos mostrar que M pertence à reta determinada por A e B. Mas, de fato, né, supondo que M é um ponto médio de AB, pela definição de ponto médio, M é um ponto interior de AB, né? M é um ponto interior de AB é equidistante dos extremos, né? Então, por definição, o M pertence ao segmento e, além disso, ele é equidistante dos extremos, né? MA é igual a MB. Só que o segmento AB, ele está contido na reta determinada por A e B, né? Portanto, o M pertence à reta determinada por A e B. Que é exatamente a afirmação B, né? Então, B está ok. Provado aí, né? Vamos provar que a velocidade B implica na velocidade C, né? Note que B está dizendo que M é simplesmente um ponto que pertence à reta determinada por A e B, tal que essas distâncias são iguais, né? A princípio, poderia ser que esse M caísse fora do segmento AB, né? Mas não. Ele está dizendo que vai cair exatamente no segmento AB. Então, suponha que B é verdadeiro, vamos mostrar C. Vamos mostrar C. O espaço aqui.
Então, supondo B verdadeira, você tem que tomar aqui um ponto, tem que tomar um ponto M na reta determinada por AB, tal que satisfaz essa condição, né? Então, você está supondo que M é um ponto da reta determinado por A e B, tal que a distância de M até A é igual à distância de M até B. Então, você quer provar o quê? Que M está no segmento AB. E, além disso, o comprimento AM é igual a metade do comprimento de AB. Então, pelo teorema 336, você tem três casos. Novamente, o que significa esse teorema 336? Três casos não, você tem mais casos. Teorema 336, assim, eu vou voltar na medida possível, né? Caso contrário, se eu não voltar, eu falo o que é cada um desses teoremas, que cada um deles diz, né? Então, o teorema 336 nos diz que se você tem um ponto na reta, determinado por A e B, então pode ocorrer cinco opções exclusivas, né? Ou M igual a A, ou M igual a B, ou A está entre M e B, ou M entre A e B, ou B entre A e M. Então, aqui é a situação, né? Se você tem uma reta determinada por dois pontos, A e B, então os pontos possíveis B, as possíveis localizações aqui para o ponto M, ou é de tal forma que A está entre M e B, que no caso aqui é essa situação aqui, né? O M está aqui. O ponto M ser o ponto A, que é esta situação. O ponto M está entre A e B, que é esta situação aqui. O ponto M ser o próprio ponto B, que é esta situação. Ou o ponto M está dentro de B, que é o ponto B está entre A e M, que é essa quinta situação aqui, né? Então é um teorema é uma demonstração por casos. Tem que analisar caso a caso, né? E excluir quase todos. Excluir dois, na verdade. Você quer mostrar que na verdade, só deixar um, né? Você quer mostrar que o M tem que cair aqui, né? Entre A e B. Você quer excluir quatro casos e deixar apenas um. Dizer que você quer mostrar que o M está entre A e B, né? Bom, então vamos analisar o que acontece, os casos que a gente quer excluir, né? O que acontece se o M cai aqui? De tal forma que o A está entre M e B. Então, nesta situação, pelo que a gente viu antes, né? Pelo que a gente viu antes, você tem que MB é a soma de MA com AB, né? Um dos teoremas que a gente provou aí, onde foi lá atrás. Aqui, teorema 332, né? Opa. Teorema 332. Se o B está entre A e C, então a distância de A até C é a soma, né? AB mais BC. Em particular, está nos dizendo que AB é menor que AC, né? A soma dos números positivos, né, que são distintos, então os três números são positivos aqui, né? A soma dos números positivos é menor do que qualquer uma das parcelas, né? Então, o comprimento de AC é menor que BC, é maior que BC, e o comprimento de AC é maior que AB. Então, é isso que a gente vai utilizar aqui, nesse resultado aqui, né? Aqui, né? Se o A está entre M e B, então a distância de MB é igual à distância de MA mais MB. Consequentemente, MA é menor que MB. Contradizendo a hipótese que MA é igual a MB, né? Porque a hipótese é que MA é igual a MB. Estamos supondo que o item B é verdadeiro. E de forma análoga, se o B está entre A e M, você obtém que a distância de A até M é maior que a distância de B até M. Né? Novamente, é contradição, né? Com a hipótese que o item B é verdadeiro.
Nos casos restantes, você tem que M pertence a B, né? Porque você excluiu o caso que M cai à esquerda de A e o caso que M cai à direita de B, que é esse segundo caso aqui, né? O B está entre A e M. Portanto, só resta a situação que o M está no segmento AB, né? Ou seja, o M pode estar entre A e B, ou ser o ponto A, ou ser o ponto B. Você quer excluir a situação de M coincidir com A ou com B. Bom, mas se M for igual a A ou M igual a B, então essas distâncias aqui são zero. São zero. E o outro é positivo. E o outro é positivo, né? Porque se o MA é zero, né? Se M é igual a A, o M vai ser diferente de B, porque A e B são pontos distintos. É um segmento, né? Então, nós estamos supondo que eles são distintos. Se o M coincide com A, então a esquerda aqui é zero e a direita é positivo. Absurdo. Né? Que é uma outra contradição. Tá? Portanto, só nos resta o fato que M está entre A e B. Tá? Então, só resta o caso que M está entre A e B. Então, você começou com 5 possibilidades, você reduziu apenas uma. Portanto, o teorema 332 nos diz que a distância de A até B é a soma, né? AM mais MB. Só que AM é igual a MB, né? Logo, você conclui uma continha simples, né? Que a distância de AM é igual a metade da distância de AB. Aqui, né? Continha. Bem simples. Dúvidas, pode perguntar. Qualquer coisa, é só interromper aí, abrir o microfone e falar. Ou no chat. Bom, provamos que A implica B e que B implica C. Vamos provar que C implica A. Né? Provar que se M pertence a B e a distância de AM é igual a metade da distância de AB, então M tem que ser o ponto médio de AB. Para provar que M é o ponto médio de AB, você tem que provar que M é um ponto do segmento, já é, né? Por hipótese aqui. Tem que provar apenas que M é equidistante dos extremos AB, né? É a única coisa que falta provar. Então, suponha que M é um ponto do segmento AB e que a M é a metade de AB. Como AB é um segmento, então, por definição de segmento, né, pela nossa convenção, né, a nossa convenção de segmento é que os extremos são distintos. Então, o comprimento do segmento é positivo. Tá? Portanto, como AM é a metade do número positivo, né, então ele é positivo também. E se M for igual a A, então a M é igual a zero. A distância são iguais aqui, né? Que é uma contradição, porque a M é positiva, né? E se o M for igual a B, se o M for igual a B, então a M é igual a B, que é contradição, porque você tem a desigualdade estrita aqui, né? Portanto, M é um ponto interior de AB. M não é nenhum dos dois extremos. M é um ponto interior. Se M é um ponto interior, então a distância de AM mais a distância de MB é igual a soma, né? Porque você tem que a estrela M estrela aí B, né? Você tem essa situação, né? Então, consequentemente, você tem que vale essa soma, né? Vale essa soma. Só que a hipótese é que AB duas vezes AM, né? AB duas vezes AM. Então, disso aqui, você conclui que MB é igual a M. Só vai passar o AM para o lado direito aqui, né? Subtraindo. Logo, você tem que a distância de M até B é igual à distância de A até M. M é um ponto médio de AB. Então, concluiu aqui o item A, né? Concluiu que a velocidade de C implica na velocidade de A. Ok? Portanto, essas três afirmações, elas são equivalentes. Qualquer uma delas implica nas outras duas. Aqui, o próximo teorema, né, que a gente vem falando de ponto médio, só que quando você define algo,
é importante você mostrar a existência desse objeto, né? Claro que ponto médio, todo mundo sabe que um segmento sempre vai possuir um único ponto médio. Só que, às vezes, você pode definir algo que você não sabe que se existe ou não. Por exemplo, a gente pode definir que um triângulo é irmão a um outro triângulo, dois triângulos são irmãos, se eles possuem 4 segmentos congruentes. É uma definição bem definida, ó, claro, né? Acontece que é uma definição vazia, né? Não existe triângulos irmãos, porque um triângulo possui no máximo 3 segmentos, né? Como é que ele vai ter 4 segmentos congruentes, né? Então, é uma definição bem posta, só que é uma definição do vazio, né? Só o vazio satisfaz essa definição. Então, quando você define algo, né, algum objeto, então é importante você saber que aquilo que você está estudando não é o vazio. É o caso aqui, né? Todo segmento tem um único ponto médio. Note que é um teorema de existência e unicidade, né? Todo segmento possui, existe, um único ponto médio, um teorema de existência e unicidade. O teorema de existência e unicidade, muitas vezes, é separado de 2 partes, né? A demonstração. Às vezes, sai direto as 2 situações, mas, frequentemente, é necessário você separar na parte de existência e na parte de unicidade. A parte de existência, vamos mostrar que, dado o segmento AB, existe um ponto médio desse segmento. Depois mostrar que não existe outro além deste que você achou inicialmente. Então, dado 2 pontos A e B distintos, considere a reta que determina, que contém esses 2 pontos. E considere sua função coordenada para essa reta, de tal maneira que f de A seja igual a 0 e f de B seja positivo. Então, essa função coordenada, ela existe por esse teorema, 3, 2, 4. Então, do postulado 5, o postulado 5 é o quê? O postulado da régua, que nos ensina a calcular a distância de 2 pontos se você conhece uma função coordenada. Então, a distância de A a B, o comprimento do segmento AB, é igual ao módulo dessa diferença. Só que o f de A é 0 e o f de B é positivo, né? Então, o módulo dessa diferença é o f de B. Pessoal, só um minutinho aqui, minha filha está me chamando. Desculpe aí, tá? Então, você tem o quê? Você tem essa função coordenada, você achou pelo postulado 5, postulado da régua, você achou essa função coordenada, de tal forma que o comprimento de AB é igual à imagem de B, por essa função coordenada. Então, como F é uma objeção, né? F é uma objeção da reta determinada por A e B nos números reais, você sabe que existe um ponto dessa reta, existe um ponto dessa reta, tal que a imagem desse ponto é a metade de f de b. É a metade da coordenada de f de b. Vamos mostrar que esse ponto M tem que ser o ponto médio do segmento AB. Vamos mostrar que M é o ponto médio do segmento AB, né? Então, aqui, esse Bzinho aqui, esse Bzinho é o... Falta dizer, né? É esse B. O B é o f de b. Depois eu vou mudar isso aí. Tá? Então, a metade de B, né, como B é positivo, é menor que B, né? Então, do lema 343, você obtém que M pertence a B. O que é que diz o lema 343? Vamos lá. O lema 343 é a caracterização de segmento por funções coordenadas. Caracterização de funções por funções coordenadas. Porque metade de Bzinho aqui, ó, é exatamente o f de M. Você está dizendo que o f de M está entre f de A, o 0 é f de A, e f de B.
Então, o lema 343 garante que M pertence ao segmento AB. E do postulado da régua, né, postulado 5, você tem que o comprimento AM é igual ao módulo da diferença, f de M menos f de A. Só que f de M foi tomado tal que ele é igual a metade de f de B. Só que e o f de A, desculpe, isso aqui seria zero mesmo, né? Isso aqui seria zero e não f de zero. Então isso aqui dá metade de f de B, né? Isso aqui dá metade de f de B. Só que f de B, você mostrou atrás aqui, né? Que é igual ao comprimento do segmento AB. Então, você tem que f de B igual ao comprimento do segmento AB. Então, AM é igual a metade de AB. Então, do lema anterior, você tem um ponto no segmento AB, tal que satisfaz essa propriedade, né? AM é igual a metade de AB. AM é igual a metade de AB. Então, o lema 343 implica que M é um ponto médio do segmento AB. E a unicidade? Como provarmos a unicidade? Né? Já provamos que existe um ponto médio, né? Queremos provar que só existe um. Ele é único. Então, você supõe que existe um outro ponto médio, M'. Vamos provar que ele tem que ser igual a esse ponto M aqui. Tá? Então, suponha que existe um ponto médio AB. Então, do lema 343, né? Ele diz isso aqui, né? Que a M', né? 343, está aqui, né? Aliás, eu acho que está até errado. Seria o lema 351. Aqui é o lema 351. Eu corrijo depois. Isso aqui é o lema 351. Tá? 3, 5, 1. Depois eu corrijo e atualizo o arquivo. Vou tentar fazer isso ainda hoje. Então, do lema 351, né, você está supondo que esse M' é um ponto médio, né? Então, o lema 351 nos diz que qualquer uma dessas três afirmações são equivalentes. Então, está supondo que M' satisfaz o item A aqui, ó. Então, vai satisfazer o item C. Você tem que a M' é igual a metade de AB. É metade de AB. Só que você já tínhamos mostrado antes que a metade de AB, que o comprimento de AB é igual a F de B. Como M' pertence ao segmento AB, né? M' pertence ao segmento AB, por definição de ponto médio, você tem do lema 343 agora, né? Aqui está correto. Você tem que F'M' satisfaz essa desigualdade aqui. Por definição de ponto médio. Ok. Satisfaz essa desigualdade. Tá ok? O M'. Porque o M', ele está aqui, né? E ele é equidistante de AB. Então, do postulado 5, novamente, postulado da régua, né? Esse comprimento aqui é igual a F'M'. Então, daqui e daqui, você tira aqui o quê? Você tira que F'M' é igual a metade de FB, né? F'M' é igual a isso aqui, é igual a metade de FB. Só que metade de FB, nós já tínhamos mostrado que era igual a FM, né? Que era igual a FM aqui, né? Nós tomamos como sendo FM. Então, F'M' é igual a FM. Aí você usa a injetividade da função F e garante que M' é igual a M. Garante que M' é igual a M. Portanto, você mostrou a unicidade do ponto médio. E com essa unicidade, você consegue mostrar o fato que toda reta possui um ponto médio. Eu vou dar a ideia aqui, depois vocês leem aqui a demonstração, que é a seguinte. Se você tem uma reta, aliás, todo segmento, na verdade, né? Todo segmento possui uma infinidade
de pontos distintos. Como é que você faz aí, né? Suponha que você toma um segmento AB. Você tem aqui um segmento AB. Tá? Como é que você mostra que esse segmento possui uma infinidade de pontos distintos? A ideia é você tomar pontos médios, né? Você tem que AB possui um ponto médio, você toma aqui M1. Aí M1 é diferente de A, aí você toma o ponto médio de A, M1. Aí você chama de M2. E assim vai, né? E assim vai. Aí você toma aqui o ponto médio de A, M3, M2. E por aí vai, sempre tomando ponto médio. Porque cada vez que você toma um ponto médio, esse novo ponto médio é diferente dos dois anteriores. Dos anteriores, na verdade, né? Portanto, eles vão ser todos distintos. É o que está sendo provado aqui. É o que está sendo provado aqui. Então, em um segmento de reta, você encontra uma infinidade de pontos. Até então, nós não tínhamos isso, mas a gente conclui isso aí. Ok? Para terminar a sessão aqui, né? Um círculo ou circunferência é o conjunto de todos os pontos cuja distância é um ponto dado, O, né, é o número real positivo, né? Esse ponto O é o centro do círculo e R é chamado de raio, né? E a notação será essa aqui, né? Bom, todo mundo sabe que é círculo aí, né? Todo mundo sabe que é um círculo aí, né? Um centro O, né? É um conjunto de pontos que é equidistante a um ponto fixo, né? Essa distância é chamada de raio do círculo, né? Raio do círculo. A figura que nós temos de círculo é essa aqui, mas a princípio isso aí é pela nossa experiência da geometria plana, né? Mas não tem nada que diga que tem que ser isso aí, até agora, né? Então, o teorema nos diz que, dado dois pontos distintos, O e A, existe uma única circunferência cujo centro é O e cujo raio é OA. Então, dado dois pontos distintos, você acha um círculo, uma circunferência e círculo são sinônimos, cujo centro é um ponto e contém o outro ponto. Então, basta você considerar aqui o centro O e raio igual à distância de O até A. Então, dois pontos distintos, então essa distância é positiva. Portanto, o conjunto 3.11 está bem definido. Que conjunto é esse 3.11? Aqui está errado, seria 3.12. Desculpa. Aqui está errado, aqui é conjunto 3.12. É 3.12. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele está bem definido. Isso aqui é um conjunto, uma definição de um conjunto, né? Que é chamado de circunferência. Então, dado um ponto, dois pontos, você acha uma circunferência centrada em um ponto contendo outro ponto. Ou, de outra forma, né? Dado um ponto e um raio, você encontra um círculo centrado nesse ponto com esse raio. Tá? Então, lá na frente, quando nós estivermos estudando construções geométricas, esse fato vai ser crucial para a gente, né? Porque construções geométricas é assumido que você consegue traçar apenas círculos e retas, e encontrar interseções de círculos e retas que já tenha sido traçado anteriormente. Então, esse é um teorema que vai ser um teorema básico lá na construção geométrica, né? De fato, a gente estuda a teoria de geometria euclidiana, depois da geometria plana, depois a gente coloca em prática nas construções geométricas, onde você vai utilizar tudo que você aprendeu na teoria para a prática, né? Para resolver problemas de construções geométricas. Tá? Então, em seguida, nós vamos falar de semi-reta,
Semi-reta com origem em um ponto, contendo um outro ponto. Vamos mostrar vários resultados. Vamos falar de semi-reta oposta. Semi-reta oposta, só olhando aqui para o que vem depois. Depois, até aqui, né? Até aqui nós tínhamos apenas 5 postulados, né? Nós temos apenas 5 postulados. Aí chega um ponto que os resultados que você quer provar, você quer avançar mais ainda, né? Aí, então, chega um ponto que é necessário colocar mais axiomas. Para falarmos de ângulos, por exemplo, né? A gente precisa de mais axiomas. É onde vai entrar, então, os axiomas de separação de planos. É onde vai entrar aqui os axiomas de separação de planos. Tá? Mas antes precisamos falar aqui de semi-reta. Semi-reta é definido de maneira... Só para terminar essa página aqui, semi-reta é definido de maneira análoga a segmento, né, com uma pequena diferença. Uma semi-reta com origem A contendo B é o conjunto dos pontos, que coincide com A, que é o ponto A, ou P está entre A e B, ou P é igual a B, ou B está entre A e P. Então, você tem aqui uma semi-reta com origem em um ponto aqui, ó. É exatamente o que você espera. Você tem aqui o ponto A. Você tem aqui o ponto A. Você tem um ponto B. Então, a semi-reta com origem em A, contendo B, é o conjunto, denotado dessa maneira aqui, né? A seta aqui, ela está indicando quem é a origem e quem é o ponto que a semi-reta contém, né? Então, é o conjunto dos pontos que formado pelos pontos A e B, e mais ainda os pontos que estão entre A e B, e mais os pontos que, tal forma, B está entre A e B. Tá? Lembrando que sempre você consegue encontrar pontos à direita de B, né? Sempre, né? Já mostramos isso aí. É o teorema de extensão do segmento, né? Tá? Então, uma semi-reta vai ser denotado dessa maneira aqui, ou ainda dessa maneira aqui, quando os pontos de origem, quando o ponto de origem não for muito, não foi irrelevante, né? Pode ser denotado dessa maneira. Da mesma forma, uma reta pode ser denotada dessa maneira quando os pontos forem relevantes, mas você quer denotar de alguma maneira com setas, né? Tá? O conjunto dos pontos anteriores do segmento, aliás, a semi-reta, são todos os pontos exceto o ponto A. Só para mais uma anotação aí, né? E a afirmação que AB é uma semi-reta nos diz que os pontos A e B são pontos distintos. Novamente, para evitarmos nos resultados estamos falando em considerar uma semi-reta onde A é diferente de B. Então já fica implícito que A é diferente de B. E que A é a origem e contém um ponto B. E se você tem duas semi-retas, R, se você tem uma semi-reta, e S pode ser um segmento, uma reta ou uma semi-reta, a gente diz que R é paralela a S se a reta R, nota aqui que aqui é a semi-reta e aqui é a reta R que contém essa semi-reta, né? É paralela à reta que contém S, né? Acho que está aqui a figura, né? É análogo a paralelismo de segmento, né? Dois segmentos são paralelos e as retas que os contêm são paralelas. Aqui é a mesma coisa, né? Uma semi-reta é paralela a um segmento, uma reta, uma semi-reta, se as retas que os contêm são paralelas. Estou dizendo isso aí, né? Porque não faz sentido dizer que dois segmentos são paralelos se eles possuem interseção disjunta, né? Porque essas duas semi-retas seriam paralelas, né? Quando, na verdade, não são com esta definição, né? Não, pelo menos com esta definição. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua falando aí de semi-retas. E
dos resultados, né? Vocês podem ir resolvendo os problemas aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me perguntar no final da aula, pode me mandar mensagem no início da aula também, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Bom, a aula fica disponível aí para vocês. Eu confesso que eu sei que essa parte inicial é tudo óbvio, basicamente, mas fica até monótono, um pouco chato de, de, de assistir de dar uma aula dessa, mas não tira a sua importância, né? É importante porque vocês vão aprender o traquejo de uma demonstração, né? Porque essas coisas são óbvias, mas vai chegar um ponto que as coisas não serão óbvias. Aí, como demonstrar essas coisas não óbvias, né? Então, é importante que vocês tenham um traquejo aí de demonstração, né? Porque você tem que justificar tudo que é afirmado com algo concreto que já foi afirmado antes ou por alguns axiomas, tá? Então, é um pouco chato, eu sei, mas tem sua importância. Tudo tem seu aprendizado. Ok? Bom, se não tiverem nada a falar, então por hoje é só, né? Quinta-feira não temos aula síncrona, é assíncrona. Nós voltamos na terça-feira, dia 20 de abril, né? Parece feriado. Obrigado aí a todos por terem ficado até o fim. E até a próxima, né? Boa tarde a todos.